Falarmos da sua palavra, que a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. Segunda Crônicas 9. Segunda Crônicas 9. Glória a Deus. O nosso Deus seja adorado entre nós. E toda honra e glória seja dada somente ao nosso Deus. Segunda Crônicas 9. Aleluia, Jesus. Abençoa a tua palavra. Abençoa cada um de nós, Deus. Segunda Crônicas 9. A rainha de Sabá vem ver Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com muita grande comitiva e camelos carregados de especiarias e ouro e abundância, pedras preciosas. Veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Amém. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Irmãos, a rainha de Sabá. Essa rainha, irmãos, ela veio de muito, muito longe para ouvir a sabedoria do rei Salomão. Dizem que ela viajou mais de 3 meses, pegou o navio, e ali nessa viagem ela ansiava em seu coração, ansiosa por estar perto do rei Salomão e ali ouvir as palavras e a sabedoria do rei Salomão. E ali chegando, conhecendo o rei Salomão, dizem que ela casou, teve filhos com o rei Salomão. E ali junto do rei Salomão, irmãos, ela escuta o rei Salomão, vê tudo que o rei Salomão edificara ali naquele lugar. E ali no recorrer dos dias, irmãos, Salomão faz um convite para a rainha de Sabá. E nesse convite, irmãos, Salomão, ele pede para que a rainha de Sabá entrasse dentro do templo de Deus para adorar esse Deus maravilhoso. É o que nós estamos fazendo essa noite. Entramos dentro desse templo para adorar esse Deus todo-poderoso. Muitos dizem, irmãos, que não precisam ir na igreja, que eu fico só em casa, eu fico assistindo a televisão, eu fico vendo as mensagens. Mas Deus quer que o homem venha para o templo de Deus. Porque o rei Salomão, quando ele edificou o templo de Deus, a glória do Senhor desceu naquele templo. E hoje, nesse lugar, a glória do Senhor desceu aqui nesse templo também. E hoje vocês e eu não vamos embora com as mãos vazias. Nós vamos sair com as mãos cheias de bênçãos para cada um de nós essa noite. Creia em seus corações, que Deus está aqui, não com o seu ouvido tapado, mas pronto para ouvir o seu clamor, o seu louvor, o seu pedido. Possa até que ele demore para vir a sua bênção, mas a Bíblia fala que Abraão esperou até 25 anos para ter o seu filho Isaque. Mas o que Deus prometeu para Abraão, Deus cumpriu na vida dele. E não importa qual o seu pedido, Deus vai cumprir o seu pedido, a sua bênção na sua vida. Amém? E ali, irmãos, a rainha de Sabá dentro do templo de Deus. E ela entra, irmãos, dentro do templo de Deus. Igual nós temos aqui. Ela entra, começa a ver ali como é o templo, como as pessoas se vestiam,
E ali ela começa a ler os louvores, a palavra de Deus. E ali naquele lugar, irmãos, dentro do templo de Deus, a rainha de Sabá, que era uma mulher ali no seu país, que mexia com feitiçarias, com macumbas, era, irmãos, dentro do templo de Deus, o seu coração de pedra se transformou no coração de carne. E ali dentro do templo de Deus, a rainha de Sabá, ela sente a presença do Deus que o rei Salomão servia. E ali, depois de ter entoado os louvores, ter a oportunidade para que as pessoas dentro do templo de Deus, chega na hora das ofertas. E a rainha de Sabá, prestando muita atenção dentro daquele templo, com o seu coração cheio de alegria, muita alegria, ela vê as pessoas levando a oferta ali no templo de Deus. E ela pede para o rei Salomão: Salomão, eu posso dar uma oferta para esse templo, Salomão? Salomão fala para ela: sinta-se à vontade, rainha. E a rainha, irmãos, de Sabá, naquele momento ela chama os seus servos, e ali ela deposita 120 talentos de ouro dentro do templo de Deus. 4.500 quilos de ouro, irmãos, dentro do templo de Deus. A rainha de Sabá, ela deposita ali o ouro e dá a sua oferta no templo de Deus. A rainha de Sabá, irmãos, ela sabia bem, ela conhecia bem o rei Salomão. Ela teve uma revelação do rei Salomão, e ela sabia que o rei Salomão foi abençoado por Deus. E o rei Salomão, irmãos, vendo essa prática, esse ato da rainha de Sabá, Salomão chama os seus servos, e ali, chamando os seus servos, ele disse: essa mulher, essa rainha de Sabá, ela não vai sair dentro desse templo sem ser abençoada por Deus. Vocês entraram dentro desse templo, vocês não vão sair daqui sem que seja lá fora, no seu emprego, no seu lar, na sua família, Deus vai te abençoar. Porque hoje você fez uma oferta dentro do templo de Deus, você ajudou a igreja, você louva dentro desse lugar, você é porteiro, você varre o chão da igreja, você ajuda a igreja, ajuda os irmãos, a recompensa virá. Espere, porque Deus vai nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E Salomão, irmãos, ele chama os seus servos e fala: essa rainha não vai sair daqui de mão vazia. O rei Salomão, irmãos, ele chama os seus servos e manda aos seus servos dar tudo para a rainha de Sabá, tudo que ela deu dentro do templo de Deus, irmãos. O rei Salomão deu para essa rainha em dobro. E chegou diante da rainha de Sabá e falou para ela: pede o que você quiser e eu te darei. Ela dá, irmãos, 1.500 quilos de ouro dentro do templo de Deus. O rei Salomão, ele dá para essa rainha o que ela deu ali no templo de Deus em dobro. E hoje, o que você faz dentro dessa igreja, irmãos, nós, irmãos, seremos recompensados em nome de Jesus em dobro. Espere que a bênção virá em nome de Jesus, irmãos. Pois essa mulher, irmãos, ela saiu do templo de Deus, deu sua oferta grande, mas o rei Salomão falou para ela:
pede o que você quiser e eu vou te dar. Ali falando para essa rainha de Sabá, irmãos. O rei Salomão, irmãos, assim como essa rainha de Sabá, ela sabia como foi a vida do rei Salomão. O rei Salomão também, irmãos, ele sabia o Deus que ele servia. Foi por isso que ele abençoou essa rainha e deu tudo em dobro para ela. Para não ficar falando só essa rainha de Sabá, eu queria que os irmãos também leiam em suas Bíblias. Não precisa ler aqui dentro da igreja, não. Você chega em casa e lá, eu li 2 Crônicas 9. Vocês chegam em casa e lê 1 Crônicas 1, onde o rei Salomão, jovem, ainda muito jovem, onde Deus tinha falado para Davi: você não vai construir o templo, mas o seu filho Salomão sim vai construir o templo. E o rei, irmãos, Salomão, num dia, ele pega 1000 bois, irmãos, e ele começa a fazer o holocausto ao nosso Deus. Nesses holocaustos ele pegava cada boi, colocava em cima da pedra, matava, depois queimava. E isso durou, irmãos, mais de 3 meses. Mais de 3 meses o rei Salomão, irmãos, fazendo o holocausto, sacrifícios de bois. 1000 bois, irmãos. E ali, durante esses dias, o rei Salomão matava um boi, matava outro boi, e durante o dia ele se sujava de sangue. O cansaço era enorme ali na sua vida. Mas ele, durante os dias, enquanto os 1000 bois não foram oferecidos a Deus, ele não parou, ele não cansou. 3 meses, irmãos, fez o holocausto de 1000 bois. E chegando no final destes holocaustos, desse sacrifício, onde 1000 bois ele tinha ali matado, para fazer o holocausto ao nosso Deus, Deus chega numa visão para ele, num sonho para ele, fala para ele: Salomão, pede o que você quiser e eu lhe darei, Salomão. E Salomão, irmãos, ele não pediu riqueza, nem a morte dos seus inimigos. Ele pediu sabedoria para o nosso Deus. Sabedoria, irmãos. E Deus disse, falou para ele: assim como você não pediu nem sabedoria, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, eu te darei sabedoria e muito ouro, prata, rubins e esmeralda em abundância. E o rei Salomão, irmãos, a partir daquele momento que Deus falou para ele, ele constrói um templo, e ele é um dos maiores, e nunca haverá um homem tão rico como foi o rei Salomão. Por um ato de mais de 3.000, mais de 3.000, irmãos, fazendo o holocausto de 1000 bois. E hoje nós estamos aqui dentro dessa igreja, saímos dos nossos lares, com as nossas pernas, com as nossas bocas, louvamos a esse Deus. E Deus, irmãos, Ele fala para você e para mim nessa noite: pede o que você quiser e eu lhe darei. Nas suas orações, irmãos, peçam com sabedoria para Deus, orando de joelhos, e assim, em nome de Jesus Cristo, faça os seus pedidos. E Deus, o Todo-Poderoso, como realizou o sonho
do rei Salomão, dando para ele bênçãos e mais bênçãos, Deus também pode me abençoar e pode também te abençoar, em nome de Jesus, irmãos. O rei Salomão, irmãos, ele sabia muito bem do que ele tinha uma revelação, e essa revelação era de Deus, o Deus Todo-Poderoso que ele servia, irmãos. Pois essa rainha de Sabá, irmãos, entrou dentro do templo de Deus, ali no coração de pedra, não servindo Deus Todo-Poderoso, mas a partir do dia que ela viu os louvores, entrou dentro do templo de Deus, o seu coração de pedra se transformou no coração de carne, um coração pronto para servir ao Deus Todo-Poderoso. E ela volta para o seu país, rica, e ali no seu país, irmãos, eu creio que ali no seu coração transformado, ela ganha muitas almas. Eu creio no meu coração que ela ganha muitas almas naquele país para o nosso Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você nessa noite, que nós pregamos o Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A rainha de Sabá, irmãos, ela tinha uma revelação de como o rei Salomão era. Por isso que ela fez uma oferta grande no templo de Deus, dando mais de 4.500 quilos de ouro dentro do templo de Deus, e saiu ali mais rica, mais abençoada na sua vida. E ela tinha uma revelação do que o rei Salomão era e foi naquela época. Mas eu queria também falar para os irmãos que nós temos também uma grande revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós servimos, irmãos. E essa revelação foi ali naquela cruz, onde Jesus Cristo, irmãos, foi pregado naquela cruz. Ninguém o matou, Ele mesmo deu a sua vida por você e por mim, para que nós tivéssemos salvação em Cristo Jesus, para que um dia Ele mesmo foi e preparou as novas moradas de paz, e essas moradas de paz já estão preparadas para mim e para vocês. Por essa é a maior revelação de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, aquele que morreu naquela cruz, deu o seu último suspiro, foi levado ao sepulcro, mas depois de 3 dias Ele ressuscitou, e hoje Ele está em nosso meio para ouvir o nosso louvor, o nosso pedido de oração. Ele está aqui pronto para nos abençoar, e o mais importante é para que nós possamos ser salvos por Jesus Cristo. Mas eu também queria terminar essa mensagem dizendo para a amada igreja que Jesus, olhando ali para os seus discípulos, Ele disse: a rainha de Sabá, ela veio de muito, muito longe para ouvir a sabedoria do rei Salomão. E Jesus fala para aquele povo: eis aqui o que é maior que Salomão. Glória a Deus, irmãos. Nós servimos um Deus, irmão, um Jesus que é maior que Salomão, que é maior que a rainha de Sabá, que é maior que Jonas, que é maior que os profetas, irmãos, que é maior que Moisés. Jesus é o que nós devemos ouvir, porque Ele é o maior das nossas vidas. E as palmas são para Jesus Cristo, irmãos, porque toda a honra, toda a glória é dada somente ao nosso Deus. Continue servindo esse Jesus, porque esse Jesus, irmãos, é o único que pode dar-nos paz, alegria, felicidade. Ele que pode nos abençoar
Nenhum homem pode nos abençoar e dar salvação. Só Jesus abençoa. E só Jesus Cristo salva o homem. Eu agradeço essa oportunidade. Passo a palavra para o pastor João continuar esse culto em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Deus abençoe.